Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos planetas nas casas astrológicas. E hoje é o dia do planeta Mercúrio. Vamos lá compartilhar a telinha para a gente dar uma visualizada, né, na mandala astrológica que eu criei, deixando somente o planeta Mercúrio. O objetivo aqui, gente, não é falar do planeta no signo, eu quis fazer uma coisa diferente, porque independente daquele signo onde está o planeta, né, seja ele Mercúrio, Sol, a Lua, o fato dele estar numa casa, né, uma casa ela pode conter numa casa, o início dela pode pegar um signo, iniciar no signo, e nessa mesma casa, a gente pode ter outro signo. Esse planeta pode estar dentro de outro signo que não é o que abre a cúspide daquela casa astrológica. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos a mandala em volta, nós temos aqui os 12 signos do zodíaco. Isso quer dizer que nós vivemos a experiência dos 12 signos da nossa vida. O mapa astral, ele é composto por 12 casas astrológicas, tá? Que a gente tem a casa 1, 2 até a 12, e cada uma dessas casas, elas vão falar de uma área da nossa vida, uma experiência da nossa vida. Então, nós vamos falar, né, comentar sobre o planeta Mercúrio hoje. Nós vamos entender o tipo de evento, de situações que esse planeta traz para a área da vida da pessoa que tem o Mercúrio naquela casa astrológica, tá? Vamos lá, então. Quem é o planeta Mercúrio? Mercúrio rege a fala, a comunicação, a nossa capacidade de interagir com as pessoas, de socializar, traz, né, a questão da racionalidade, do uso das palavras, dos estudos, muitas ocorrências simultâneas, né, uma variedade de coisas acontece dentro daquela área da vida, onde o Mercúrio se posicionou, né, no momento do teu nascimento. Então, ali tem sempre uma duplicação de interesses, o foco da pessoa, né, o que ela gosta de conversar, o tema, o assunto da vida dela chega a ser aquela área da vida, né? Obviamente que aqui nós estamos falando do planeta pura e simplesmente na casa, não vou falar dos aspectos, até porque não é esse o objetivo. De acordo com os aspectos que os planetas fazem, trocam entre si, muda bastante a dinâmica daquele planeta, tá? Então, nós vamos começar agora. Deixa eu só arrumar aqui a minha câmera. A gente vai começar com Mercúrio na casa 1 do mapa astral, tá? Então, a casa 1 sou eu, é a minha presença, a minha aparência, como que eu me mostro, meu comportamento, né? Quando eu me exponho, quando as pessoas me veem. E aqui, com Mercúrio, se eu tenho Mercúrio na casa 1, a minha ação é mais racional, a minha maneira de agir na vida, de atuar na vida, né, independente do signo, é mais racional. Então, as pessoas podem me perceber como alguém comunicativa, curiosa, atenta a tudo que está acontecendo em volta, né, porque Mercúrio tem essa coisa da racionalidade, da curiosidade. Pode ser uma pessoa também um pouco dispersa por conta dos interesses variados, diversificados. Então, ela tem essa questão, essa coisa do quê? Porque a casa 1, ela tem muito a ver com a maneira como a gente inicia projetos na vida também, tá? Então, ela tem a ver com inícios. E com Mercúrio, a pessoa pode ter dúvidas quanto a que caminho seguir, quanto a atitude a tomar, né? E quando ela vai iniciar algo, geralmente ela fica muito dividida entre uma coisa e outra e acaba decidindo por duas coisas. Não raro, né, pessoas que têm Mercúrio na casa 1, elas costumam ter interesses diversificados e às vezes até atuar em duas frentes diferentes para atender essa necessidade dual, né? Pode ser uma pessoa que é muito boa na área comercial, né? Porque ela se mostra como alguém comunicativa, ela fala, ela conversa, ela interage. As atividades que envolvem a comunicação, ela pode ser uma pessoa que atrai as pessoas, né? A gente olha para ela, a gente fala, essa pessoa é comunicativa, né? Ela se expressa, ela se comunica, é inteligente.
né? Então, ela tem essa necessidade de buscar informação, de levar informação, e os interesses mentais dela estão voltados para quê? Para trocar ideia, para estudar, precisa estar se informando o tempo todo, se movimentando, porque Mercúrio tem a ver com movimentação, pequenas viagens, deslocamentos, e pode ter uma aparência mais jovial, né? É uma pessoa que tem essa leveza, essa capacidade de se adaptar e de se comunicar com todo tipo de pessoa, né? A gente costuma dizer que Mercúrio, né, ele rege o signo de Gêmeos, rege o signo de Virgem também. Então, tem essa coisa da adaptabilidade, da comunicação racional, da fala, né, simplificada, objetiva e racional, e se adapta para conversar, para trocar ideias com públicos diversificados, com criança, comunica-se como de uma maneira que a criança entende, se é com jovem, com adulto, com idoso, com uma pessoa mais culta, menos culta. Então, Mercúrio traz aí a facilidade de se adaptar na casa 1, na maneira como a pessoa se apresenta, na maneira como ela se mostra para os outros, tá? Agora a gente vai levar o Mercúrio aqui para a casa 2. Tá vendo que eu estou movimentando aqui, gente? Eu coloquei no site que tem uma animação aqui, e à medida que a gente vai movimentando o planeta para outra casa, vocês podem observar que a cúspide da casa também muda, né? A casa 1, ela já está no signo de Touro, então assim vai mudando, tá? A casa 2, ela tem a ver com o quê? Com os nossos bens materiais, os nossos recursos, nosso dinheiro, nosso talento, né? O que eu tenho em mim, que eu valorizo em mim e que eu posso usar isso como um talento, um recurso para gerar renda, para gerar segurança e estabilidade. Então, tudo aquilo que a gente faz, que gera recursos, vem pela informação da casa 2. Então, com Mercúrio na casa 2, a pessoa pode ganhar dinheiro comercializando, ela tem tino comercial. Então, porque para vender, a gente tem que conversar, a gente tem que ter aquela capacidade de interagir com a pessoa, mostrar os prós e os contras, né, a vantagem. Então, tudo tem a ver com a comunicação. Não basta eu ter um produto se eu não sei vender, tá? A casa 2, com Mercúrio, a pessoa desenvolve a habilidade para lidar com o dinheiro e para negociar. Então, ela vai estudar, ela vai aprender como usar o dinheiro, os recursos dela, ela busca se informar sobre assuntos que geram recursos financeiros. Então, ela é curiosa, o que está dando grana, o que está dando dinheiro, como que eu posso ganhar mais, né? Então, ela tem curiosidade, ela tem interesse, ela busca informação e pode diversificar e ter mais de uma fonte de renda, gente. Lembra que Mercúrio tem essa coisa da dualidade, da diversidade. Então, a pessoa ela pode ganhar dinheiro numa área, mas ter uma outra fonte de renda também. É interessante aqui, a dica, né, para quem tem Mercúrio na casa 2, é não diversificar demais, porque a pessoa bifurca tanto os interesses dela e ela acaba se dispersando, né? Então, a casa 2 é uma casa de segurança, de estabilidade financeira, né? Até dá bem-estar, é uma casa do bem-estar. Está muito ligada a questões físicas, né? Materiais, até do nosso próprio corpo. E aí, com Mercúrio, a pessoa, eu acredito que para não ficar muito dispersa, no máximo 2 fontes de renda. Eu acho que se começar a diversificar demais, ela começa a não fazer bem feito coisa nenhuma, tá? Agora a gente vai colocar Mercúrio lá na casa 3. A casa 3 é uma casa que está relacionada ao signo de Gêmeos, portanto, Mercúrio, que rege Gêmeos, na casa 3, independente do signo da casa 3, Mercúrio está bem localizado aqui, porque é uma casa, uma área da vida de comunicação, que rege as relações com as pessoas próximas, com o meio, com irmãos, com vizinhos, é a maneira como a pessoa aprende, se informa e se comunica, né? Ela transmite os conhecimentos dela também pela casa 3. Então, aqui a gente tem Mercúrio na casa da comunicação. Bem aspectado, a pessoa é inteligente, sabe usar bem as palavras, inclusive bem aspectado para tudo, tá, gente? Independente da casa, porque vamos supor que
A pessoa caiu com Mercúrio ali na casa 3, só que aí eu falo que Mercúrio é comunicação naquela área da vida, e na casa da comunicação, quer dizer, isso fica muito mais potencializado. Porém, esse Mercúrio pode estar fazendo uma quadratura, que é um aspecto desafiador com o planeta Saturno. Saturno representa limite, medo, uma cobrança excessiva, né? E acaba sabotando a comunicação, a expressão das ideias. E isso dificulta, atrasa o aprendizado, atrasa ou ela se limita e se cobra tanto que ela acaba ficando mais reservada, mais tímida no uso das palavras, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na leitura de um mapa astral. Então, aqui a gente tem Mercúrio na casa 3, uma mente prática, analítica, facilidade para escrever, porque a casa 3 é a casa dos meios, que rege os meios de comunicação, inclusive meios de transporte, tá? Porque a casa, meio de transporte, ou seja, se eu me transporto, se eu uso algum meio de transporte, eu estou me locomovendo de lá, para cá, de cá para lá. Então, a casa 3 ela está ligada a essas viagens curtas, pequenos deslocamentos também. Então, a pessoa com Mercúrio é que ela não gosta de ficar parada, ela tem que estar o tempo todo em movimento, conversando, estudando, aprendendo, circulando por aí. E os pensamentos estão voltados para aprender, para estudar e se comunicar bem. Tem curiosidade sobre tudo que está à sua volta, é aquela pessoa que quer saber o que está acontecendo na vizinhança, o que está acontecendo com os irmãos, ela está sempre em contato com essas pessoas, ela interage, ela socializa com as pessoas próximas, com o meio, com essas figuras aí de casa 3, tá bom? Agora a gente vai colocar Mercúrio na casa 4. A casa 4 é o nosso lugar de origem, são as nossas raízes, a nossa casa, o nosso lar, ou seja, o nosso ambiente privado. Então, a casa 4 ela remete muita coisa da privacidade, né? E também, além da questão física do lar, da casa, residência, moradia, também a casa 4 é uma casa psíquica, ela está relacionada à nossa alma, ao nosso inconsciente, aquilo que a gente tem dentro da gente, as nossas necessidades emocionais, tá? Então, é aquilo que a pessoa sente internamente. Então, vamos lá. Pessoa com Mercúrio na casa 2, ela tende a gostar de viver, de morar num local onde tem o quê? Movimento, né? Então, ela busca se socializar com as pessoas, ela quer morar num lugar onde ela tenha facilidade de se comunicar, de se socializar. A comunicação pode ser muito constante dentro de casa, é aquela pessoa da família que fala mais, que conversa mais. Provavelmente ela nasceu num lar, porque a casa 4 tem a ver com os meus ancestrais, a minha família, que onde um dos pais ou a mãe, né, uma pessoa responsável ali pela estrutura emocional da casa, estimulou muito essa pessoa a estudar, a conversar, a interagir, a se socializar com as pessoas, tá? E ela pode, então ela herda o interesse pelos estudos, porque isso vem da família, casa 4, viu, gente? Tem uma ligação racional e de companheirismo com a família. Então, ela tem aquela coisa de conversar, né, de trocar ideia. Então, isso gera companheirismo, gera um senso fraternal, uma curiosidade também, entender o que está acontecendo com as pessoas que convivem com ela na vida privada. Mercúrio rege as trocas, né, o comércio, lembram disso? Então, a pessoa ela pode ter interesse em comercializar imóveis, tá? Então, ela pode trabalhar numa imobiliária, gente, isso tudo assim, tem várias informações aqui, vai depender muito também do regente da casa, porque cada casa astrológica, ela inicia-se com um signo ali, então é uma informação que tem muito, a questão aí do mapa astral é muito mais amplo do que só o planeta na casa, tá? Mas só de o planeta estar aqui, ele gera eventos, situações daquela natureza. Então, na casa, no lar, a tendência é a pessoa se movimentar mais, ela gosta de trocar os móveis de lugar, ela gosta de diversificar o ambiente, né? Ela gosta de conversar e é uma pessoa bastante comunicativa com a família. Então, os assuntos, Mercúrio na casa 4,
da pessoa, o tema dela de conversa, são assuntos de residência, de família e também interesse de aprender sobre sentimentos e sobre as emoções. Então, ela é uma pessoa que ela sempre se pergunta, ela questiona, né, sobre o estado que ela se encontra emocionalmente. Então, ela pode estudar sobre psicologia, terapia, que são questões, né, estudos que levam ao conhecimento, né? Mercúrio tem a ver com conhecimento, com estudar, com aprender, inclusive sobre as questões da alma, tá? Agora a gente vai lá para a casa 5. A casa 5, gente, ela está ligada à maneira da pessoa se expressar no mundo. É uma casa de identidade, uma identidade formada. A pessoa ela se mostra, ela se expressa pela casa 5 com criatividade. É a área da vida onde ela tem prazer de ser assim, de se mostrar, de se destacar com aquelas características que contém a casa 5, tá? Está ligada a diversões, prazeres, a criatividade que vem por aquilo que ela cria, que vem de talento, de capacitação própria, mas também fala de filhos e romances, namoro, paquera, sexo por prazer. Então, a casa 5 é a nossa necessidade de viver aquilo que nos dá prazer. Se eu tenho Mercúrio ali, o que pode me dar prazer? Eu me divirto com as atividades mercurianas, então é viajando, me deslocando, quando eu estou em movimento, isso é muito prazeroso, quando eu me socializo, quando eu converso com as pessoas, troco ideias, isso me dá prazer, casa 5 é uma casa de prazer, a pessoa tem as próprias ideias dela, o jeito único dela se expressar, porque a casa 5 é uma casa de identidade. Com Mercúrio aqui, a minha maneira de me expressar é única, é especial, e eu me vanglorio por isso, eu me destaco por isso, né? Eu me singularizo pelo meu jeito único de me expressar minhas ideias, de falar o que eu penso. É uma casa de identidade, então a pessoa busca se destacar pela inteligência, habilidade no uso das palavras, né? Ela vai se destacar como professora, ou como jornalista, na área do marketing, porque a questão da propaganda, da divulgação, né, que tem que ter uma boa imagem, né, uma boa comunicação. E como a casa 5 está ligada também ao público infantil, porque é uma casa de criança, de diversão e prazeres, ela pode ter facilidade de trocar ideias e de auxiliar esse público através do ensinar esse público a desenvolver um raciocínio lógico, tá? A pessoa pode ser muito comunicativa com quem? Com filhos, e ela estimula os filhos a se comunicar, a aprender, a estudar e a serem crianças inteligentes, tá bom? Vamos lá, isso tudo se o Mercúrio estiver bem aspectado no mapa natal. Agora a gente vai colocar o Mercúrio na casa 6. A casa 6 ela é uma casa de rotina, ela está ligada à nossa vida doméstica, cotidiana, aos afazeres. A casa 6 também fala da saúde, né? A gente olha muito a questão da saúde pela casa 6, porque a saúde tem a ver com hábitos cotidianos, né? Então a pessoa, quando ela cria bons hábitos, a saúde agradece. Maus hábitos, a saúde empobrece, tá? Então, a casa 6, ela mostra o quê? O ambiente também de trabalho. Se é o meu dia a dia, e se eu trabalho, o meu dia a dia no ambiente de trabalho, eu vou ter um certo comportamento ali, e de acordo com o planeta que cai naquela área do mapa, casa 6, ele gera eventos, tá? Circunstâncias. Então, a casa 6 é uma casa também de engrenagem, de fazer as coisas acontecerem, engrenarem, e até o final do dia eu conseguir realizar aquilo que eu tinha planejado. Então, se eu tenho Mercúrio ali, eu penso muito sobre assuntos de trabalho, saúde, rotina, e eu tenho uma tendência a interagir e me comunicar no meu ambiente de trabalho. Podendo até me especializar para usar bem as palavras no meu trabalho. Pode ser uma pessoa que tem uma certa especialidade para usar bem as palavras, pode ser uma professora, pode ser, de novo, o meu dia a dia pede comunicação, buscar informações, fontes, dados precisos.
e eu me comunico o dia todo, pode ser por telefone, meu trabalho tem que estar ligando, telefonando, olhando para o WhatsApp, ou eu tenho que estar conversando com as pessoas, então eu posso comercializar. E os fatos e eventos que acontecem na casa 6 com Mercúrio ali é um dia a dia movimentado. Então, a pessoa, todo dia da vida dela, ela tem sempre ocupações diversificadas na vida dela. Então, por isso que ela acaba desenvolvendo essa capacidade de se virar nos 30, de se adaptar, de interagir com as pessoas, né? Porque Mercúrio gera eventos ali. Então, eu acabo sendo mais produtiva porque eu consigo me adaptar a essa diversidade de acontecimentos no meu dia a dia, tá? A casa 6 é uma casa de organização, de rotina, de disciplina. Mercúrio rege tanto o signo de Gêmeos quanto o signo de Virgem, tá? Então, dependendo da área da vida onde está o Virgem, ou se esse Mercúrio está em Virgem, ela vai prezar muito pela organização, pela produtividade, pela praticidade, para ela poder levar uma rotina muito... tipo assim, ela consegue, ela começa o dia, ela se planeja, se programa, e até o final do dia ela consegue resolver tudo que ela tinha organizado e planejado, tá? Mas pode também ter essa diversidade aí do signo que vem pelo signo de Gêmeos, tá? A pessoa, ela tende a usar mais a comunicação. A profissão pode estar ligada ao quê? Se eu tenho uma profissão e eu tenho Mercúrio ali na casa 6, a minha profissão pode exigir de mim o quê? Estudar. Então, eu estudo, eu me informo, estou sempre buscando informações, conhecimentos, e posso ter mais de uma ocupação. De novo, Mercúrio, né, ele traz essa coisa da diversidade, da dualidade. Então, a pessoa, ela pode ter mais de uma ocupação no dia. De manhã ela atende no escritório, ou se ela é médica, vamos dar exemplo aqui fictício, né? De manhã ela atende no consultório médico dela, à tarde ela vai fazer um plantão na unidade de saúde, e no finalzinho da tarde ela ainda tem outro atendimento em outro lugar. Então, o dia a dia dessa pessoa costuma ser assim. Pode ter mais de uma ocupação, podendo levar a uma dispersão, estou lendo aqui meu roteiro, né? Mas ela tem jogo de cintura, e até o final ela consegue resolver todas essas questões aí, porque ela se adapta, ela consegue ir resolvendo as questões a que ela se propõe, desde que esse Mercúrio esteja bem aspectado no mapa natal. Agora a gente vai levar esse Mercúrio aqui para a casa 7. Casa 7 está relacionada às alianças, aos acordos, contratos, ao casamento, às parcerias. Então, tanto casamento, parcerias afetivas ou de negócios, a casa 7 é uma casa de interação, de sociabilidade. Então, a pessoa, ela tende a ter, nos relacionamentos dela, ela precisa de companheirismo, de muitas trocas de ideias. Então, ela busca um parceiro comunicativo, conversa com ela, né? Que troca ideia e busca se relacionar com pessoas que têm racionalidade, pessoas inteligentes, mais novas também, tá? Porque o Mercúrio tem essa coisa da jovialidade. Ela gosta de pessoas mais jovens, porque as pessoas mais jovens, elas têm essa leveza, essa adaptabilidade, essa maleabilidade aí, né? Digamos assim, esse jogo de cintura de Mercúrio. Coisa que uma pessoa mais idosa não tem, ela já tende a ficar mais... tipo assim, ela não tem essa curiosidade já totalmente aflorada, né? Embora, se uma pessoa mais idosa tem um Mercúrio muito forte no mapa dela, muito bem aspectado, vai depender muito, ela continua com essa jovialidade por longos anos, tá, gente? Por isso que a astrologia é algo bem complexo. A pessoa, ela com Mercúrio na casa 7, ela pode ter dúvidas também, dificuldade para fazer escolhas quando ela conhece alguém. Aliás, pode aparecer mais de uma pessoa, né? Ela pode ter interesse e ficar nos dois, e ficar dividida com relação a quem ela vai escolher para se relacionar. Podendo diversificar, isso não é bom, né? Isso vai depender muito da questão moral, dos princípios da pessoa, isso a gente não questiona. A pessoa pensa, Mercúrio, muito sobre o quê? Relacionamento. E gosta de conversar sobre o tema relacionamento, ou seja, o tema da conversa dela, das trocas de ideia, é sobre relacionamento, a fulana está namorando ciclano,
fulano terminou, né? Eu conheci Beltrano, enfim, o tema é relacionamento. Pode, inclusive, ter muita curiosidade, né, sobre quem está casando, quem está separando, quem ela conheceu, né? Só estou exagerando aqui, sendo prolixa, né, gente? Então, o que está se passando na vida do outro pode ser uma curiosidade do Mercúrio, né, gente? Eu fico conversando aqui com vocês, o meu Mercúrio, no meu mapa, ele faz uma quadratura com Netuno. Então, assim, é algo difícil, às vezes, da gente engrenar numa linha de raciocínio sem se perder na imaginação, né? E começa a ficar imaginando coisas ou dispersando, perdendo o foco daquilo que está falando. Mas, enfim, a gente com Mercúrio ou retrógrado ou mal aspectado com Netuno, a gente consegue fazer milagre. Agora a gente vai lá para Netuno na casa, Mercúrio na casa 8. A casa 8 ela fala de recursos de terceiros, do dinheiro do outro, do sócio, do marido, dos investimentos financeiros, né? A casa 2 são os meus valores, a casa 8 são os valores do outro. Então, casa 8 ela está ligada a dívidas, crises financeiras. Então, quando a gente está passando por essa situação, a gente vai o quê? Vai buscar a casa 8, né? Um empréstimo ou receber alguma herança. Casa 8 é uma casa de herança, de litígios, de investimentos financeiros, onde eu quero ter mais dinheiro, fazer muito mais dinheiro do que eu tenho, então eu invisto. A minha maneira de investir vai para a casa 8. Então, vamos lá. Casa 8. Quando vive uma situação de crise, casa 8 é uma casa de crise, a pessoa com Mercúrio na 8, ela tende a racionalizar aquela questão, tá? Como é uma casa de crises, então ela pode indicar o quê? A pessoa, ela pode ter pensamentos muito intensos, muito profundos, porque a 8, gente, a 8 é uma casa de coisas que a gente não revela, tá? Está muito relacionado aos nossos segredos, às coisas ocultas, escondidas. É uma casa de muita intimidade, é uma casa psíquica também. Sabe aqueles pensamentos, Mercúrio, que só eu sei o que eu estou pensando, mas eu não revelo, porque a casa 8 é uma casa tabu, é uma casa que eu só revelo quando eu confio muito naquela pessoa, quando eu tenho uma intimidade muito grande, muito forte, porque é um segredo meu. Então, o Mercúrio ali, a pessoa pode ter uma fala, uma comunicação muito intensa, muito profunda, que pode tocar muito, transformar a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, porque o pensamento dela consegue ir além daquilo que ela consegue perceber pela racionalidade dela. Então, ela tem também um alto nível investigativo. É aquela pessoa persuasiva na comunicação, na fala. Ela vai conversando de um jeito que ela consegue arrancar do outro informações que outra pessoa não conseguiria, tá? Então, é uma fala persuasiva, intuitiva e bastante transformadora, para evitar pensamentos compulsivos, paranoicos, né? Porque se a pessoa pensa, e Mercúrio na casa 8, a casa 8 é uma casa de profundidade, de intensidade, a pessoa ela pode ela ir fundo demais naquilo que ela está pensando e ela acaba ficando muito compulsiva, ela não consegue nem sair, né? Às vezes, dependendo do nível dos pensamentos dela, se forem pensamentos muito destrutivos, então aquilo pode envenenar, intoxicar a própria pessoa, tá? Isso aí, a casa 8, ela tem muito rica em temas e informações, tá? Então aqui, como o vídeo tende a ser longo, porque eu demoro demais para falar, então eu não vou me aprofundar tanto em cada tema da casa, mas como a casa 8 ela tem a ver também com investimentos, a pessoa pode querer estudar, aprender sobre investimentos financeiros, onde aplicar, onde não aplicar, ela gosta de conversar sobre dinheiro, sobre negociações, finanças, ela pode ter muito interesse também no sexo, casa 8 tem a ver com a sexualidade,
Então, ela gosta também de diversificar. Mercúrio não diversifica, né? Ela pode ter muita curiosidade a respeito dos temas da casa 8, sexo, magia, ocultismo, poder financeiro, poder psíquico, e ela se expressa e se comunica intensamente, pensa profundamente e pode desenvolver aptidão para negociar usando os recursos alheios para ela fazer dinheiro, porque ela tem uma facilidade para conversar, para fazer a pessoa entender sobre aquela oportunidade de negócios. Então, ela pode desenvolver uma aptidão até comercial com temas de casa 8, tá? E aí vai longe, tá, gente? A casa 9 agora, vamos lá. A casa 9 é uma casa que fala de ética, cultura, filosofia, enquanto a casa 3 ela está ligada ao que é perto, próximo, a casa 9 é o longe, é o estrangeiro. E a cultura, a vida acadêmica, a nossa mente mais abstrata, filosófica, cultural, né? A casa do mestre, nosso lado mestre, onde a gente vai dissecar um tema de estudo do princípio até o fim. Então, eu vou entender profundamente daquela questão a que eu me interesso estudar. Então, a pessoa tem aqui, ela pode ser muito boa para aprender o quê? Outros idiomas, a casa 9 é o estrangeiro, Mercúrio é a fala, a comunicação. Então, ela pode ser uma pessoa que pronuncia muito bem uma língua estrangeira, um idioma estrangeiro. Ela é curiosa também com relação ao estrangeiro. Ela raciocina o lado filosófico, ela busca informações lógicas, racionais a respeito da filosofia, religião, tá? Então, a gente vê uma pessoa que tem curiosidade sobre ensinamentos filosóficos, né? Ela busca os porquês. E as movimentações, né, que Mercúrio gera aqui na área da vida, pode indicar o quê? Viagens, que podem ser uma experiência onde ela vai adquirir conhecimento. Então, se ela viaja para um lugar distante, o interesse dela é o quê? Aquela viagem, eu vou aprender, eu vou ter muito, vou voltar com uma bagagem de conhecimentos ali sobre aquele povo, aquela região, viagens a trabalho também, ela pode viajar muito, porque ela trabalha com comércio, então ela pode ter comércio no estrangeiro, com pessoas estrangeiras, às vezes ela até mora no Brasil, mas ela se comunica muito bem, outro idioma, então isso facilita a possibilidade dela comercializar com outros países, tá? E agora a gente vai para a casa 10. A casa 10 é a casa mais alta do mapa, indicando que as minhas ambições, a minha profissão, a minha carreira, o meu status, é o que na área da vida onde eu quero me destacar pela minha competência, tá? Não é uma casa de recursos financeiros, gente. A casa 10, ela está ligado a minha mais alta competência, a minha imagem pública, como que o mundo me vê, e como eu me destaco porque eu atuo muito bem, com muita competência naquela área da vida, ou na minha profissão, tá? Então, ela pode ter uma excelência no uso do quê? Da mente, a capacidade dela de concentração, de racionalidade, ela pode ter mais de uma profissão, casa 10 aqui se fala da carreira, ela pode ter mais de uma profissão, né? Inclusive, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a pessoa ela é fazendeira, ela tem terra, ela trabalha, a imagem pública dela é de fazendeira, mas ela também pode ter uma rede de lanchonetes. Então, é uma pessoa que tende a diversificar, a bifurcar. Eu acho que nem sempre isso é muito bom, tá? A não ser que a pessoa diversificar-se dentro da área dela. Por exemplo, ela atua na área de fazenda, de terras, então ela pode, se ela trabalha, né, a fazenda dela, né, a profissão dela tem a ver com gado, ela pode diversificar dentro da questão de terra, ela pode diversificar para cultura, alimentação, enfim, pelo menos ela diversifica sem sair demais daquele nicho dela, tá? Isso é uma dica que eu dou para que se você tem Mercúrio aí na casa 10, quando a gente começa a diversificar demais, a gente começa a perder muito foco, acaba não fazendo tão bem nenhuma coisa, tá? Vamos lá, Mercúrio na 10, ela tem tino comercial,
Então, a excelência dela tem a ver com o quê? Com como vender, como convencer as pessoas, como mostrar um produto, um serviço através dos meios de comunicação, do marketing, através das trocas de ideia, né? Enfim, ela sabe fazer um bom marketing também sobre ela, sobre a pessoa dela como profissional. A profissão pode exigir também dela o que? O tempo todo movimentação, porque ela trabalha a carreira dela, ela tem que estar viajando o tempo todo, se movimentando o tempo todo, ou ela tem que estar sempre buscando conhecimentos, Mercúrio de casa 10. Outra coisa, ela não para, né? Mesmo na vida dela como um todo, quando ela quer parar, sempre tem alguém ligando, querendo conversar com ela, e ela acaba gostando porque ela tem, né, uma excelência ali, ela tem um potencial muito grande para a comunicação, tá? Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando, se estão se identificando. Obviamente que eu estou falando de um Mercúrio bem aspectado, tá? E agora a gente vai colocar esse Mercúrio lá na casa 11. A casa 11, ela é a casa dos amigos, dos colegas, né? Dos grupos que você frequenta. Tem a ver com a tua participação também no grupo, como que você se comporta quando está participando de algum grupo. Casa 11 tem a ver com pessoas que se unem porque têm o mesmo interesse e elas vão se unir ali para realizar algum projeto, tá? Então, Mercúrio ali, a pessoa pode preferir o quê? Grupos de pessoas mais intelectuais, porque ela gosta de conversar, ela gosta de trocar ideia. E ela pode diversificar muito, sabe aquelas pessoas que têm vários grupos, ela participa de vários grupos, porque para ela não importa, por exemplo, como o Mercúrio tem a ver com aprender, com curiosidade, então ela tem curiosidade sobre ela quer ter informações, né, sobre vários temas, vários grupos, então ela é uma pessoa que tem essa leveza, essa sociabilidade de participar de grupos e de se adaptar às ideias daquele grupo. Obviamente que aquilo também tem que ser do interesse delas, vai depender do signo que ocupa aquela casa astrológica, do Mercúrio, que signo está. E o interesse, o assunto dela preferido é o quê? O social, é o coletivo, a política, ONGs, tudo aquilo que é de interesse global, coletivo. E ela pensa bastante o quê? Casa 11, ela tem a ver com o futuro, meus projetos futuros, é lá na frente. Então, ela pensa muito no futuro, no que ela requer no projeto. Ela pode, inclusive, ter 2 projetos para o futuro. Lembra? Mercúrio diversifica. Agora a gente vai com Mercúrio para a casa 12. A 12ª casa é a casa do inconsciente, o desconhecido. Ela também está ligada a autossacrifício, renúncia, tudo aquilo que eu não tenho controle, né? Que não cabe a mim, eu não tenho condições, ou me sinto impotente para resolver. Isso é casa 12, é aquela questão da entrega, né? Quando eu não consigo resolver, eu não consigo atuar, eu entrego, eu solto porque aquela situação não tem mais jeito. Então, a casa 12 ela está muito ligada a esses temas mais que envolve essa questão mais psíquica, do inconsciente, ela está ligada a pessoas incapacitadas de darem conta da própria vida delas, pessoas que estão disfuncionais. Por isso a gente fala que a casa 12 a casa 12 é a casa do isolamento, da reclusão, dos hospitais, dos asilos, dos orfanatos, nem sei se existe mais isso, das casas de recuperação, presídios. Então, é uma casa, uma área da vida de isolamento. E ali a gente vive a nossa casa 12, na nossa vida também, através dessa busca pelo desconhecido, por essa conexão maior com Deus, com a vida, com a espiritualidade, aquilo que eu não sei é a casa 12. Então, eu silencio, entrego e sinto, né? Eu fluo, é a casa da fluência. Com Mercúrio aqui, a mente dela pode ser muito ocupada com assuntos de casa 12, transcendentes, metafísicos, assuntos desconhecidos. Ela gosta de conversar, o interesse dela é esse. Pode ter uma fala de casa 12, casa 12 não é o inconsciente, então a fala dela pode ser muito subjetiva, é aquela pessoa que às vezes vai falar uma coisa,
ela fala tão assim para ela mesma, que às vezes a gente nem entende muito bem o que ela quis dizer com aquilo, aonde ela queria chegar com aquela informação. Ela pode aprender de uma maneira que aquilo fica mais no inconsciente, ela tende a absorver o conhecimento antes pelo inconsciente, depois aquilo pode se tornar mais claro para ela depois de um tempo que aquilo foi processado no inconsciente. Então, ela tem interesse em estudar o oculto, pode ser discreta quando fala, né? Por essa coisa da subjetividade. Pensamentos também, gente, casa 12 tem a ver com confusão, com falta de clareza, então pode ser pensamentos confusos, pensamentos dispersos, às vezes ela não entende muito bem por que ela está pensando naquilo, ela pode, por exemplo, falar sozinha, não quer dizer que ela é louca, gente, muita gente tem Mercúrio na casa 12, isso não é um defeito, é um potencial que a pessoa tem, inclusive, de ler símbolos. Ela consegue ler símbolos, coisas que a gente não teria condições de entender racionalmente. Ela entende, ela consegue obter informação daquilo que vem do desconhecido. Pode até ter muita sensibilidade para explicar coisas do inconsciente, tá? E interpretar, ler sinais, e ela pode ter também uma facilidade, gente, para conversar e se comunicar com pessoas que têm dificuldades psíquicas, dificuldades mentais, porque ela tem uma conversa de casa 12 também. Podemos esquecer que a casa 12 ela está muito ligada à nossa doação, à nossa renúncia, entrega. Então, ela se doa conversando, ela se doa quando ela está conversando, né? E quando as pessoas estão muito perdidas, confusas, né? Ela se envolve querendo ajudar de uma maneira dadivosa, doadora, sensível, bastante intuitiva. Então, ela consegue captar aquilo que a pessoa está sentindo, que ela está pensando, e ela consegue transmitir pelas palavras algo que vai confortar aquela pessoa. Então, gente, cada um é único, todos nós vivemos os 12 signos, todos temos os 12 planetas no nosso mapa natal, que atuam na nossa vida. Então, autoconhecimento é tudo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Mercúrio. Se você gostou, deixa no comentário se fez sentido para você, deixa algum relato, deixa um like para me motivar a continuar gravando vídeos assim dessa natureza. E eu espero vocês no próximo vídeo do planeta Vênus nas casas astrológicas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.